Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conecta SBF, a um episódio sobre a reforma tributária, o impacto da reforma tributária aos empresários. Bom, primeiro queria me apresentar, meu nome é Bruno Fonseca, sou sócio proprietário da SBF Contabilidade, também sou consultor financeiro, tributário e contábil, então já tenho um escritório há mais de 6 anos, mas eu já tenho mais de quase 20 anos de profissão e eu tive a experiência de trabalhar em grandes empresas, Deloitte, Enel, Brookfield, e isso me deu muita bagagem para chegar aqui hoje e a gente poder desenvolver esse tema para você. Primeiro ponto que eu queria deixar claro, que a reforma tributária se gerou muito rebuliço, né? Eu não esperava que a reforma tributária iria sair. Eu sempre fui daquela época ali que tal, e quando aconteceu eu falei, caraca, agora vai de verdade. E tem um montão de coisa, um montão de gente falando, e tem gente que divulga o caos, que tudo vai acabar, que a empresa vai acabar, que uma é outra. A gente não tem muito essa característica aqui, a gente é bem conservador, né, das coisas. Então, assim, primeiro, o ponto que vocês precisam entender nesse primeiro momento é que ainda tem muita coisa sendo desenvolvida, alterada, né, assim, que pode ser alterada. Por exemplo, a alíquota do CBS não está definido, foi definido agora, o comitê gestor da CBS, agora que está regulamentando, saindo do Senado, indo para o... E hoje a gente está falando de 22 de outubro de 2027. Então tem coisas que a gente vai falar aqui que pode mudar algumas coisas, mas a essência da reforma ela não vai mudar, tá? E antes da gente se aprofundar um pouquinho, o que é a essência da reforma? A reforma ela tem uma essência de imposto por fora, tá? Então vai mudar um pouquinho a metodologia que hoje utiliza. A tributação no local da prestação de serviço, né? Isso também muda um pouquinho, porque às vezes era de um lugar, de outro, ainda mais de produto, tinha muita confusão de ICMS, ST, então isso vai mudar um pouquinho, isso é bom, isso é positivo. Era muito confusão entre os estados e o município. Eu sinceramente acredito que ainda vai ter muita confusão entre municípios e estados, tá? Porque teve um ponto que é muito perigoso, porque foi colocado lá a CBS, mas foi falado que os municípios poderiam habilitar valores. Então acho que isso vai gerar muita polêmica daqui para frente, e brigas, egos, mas algumas coisas vão cair por terra, né? E o que vai cair por terra? Primeiro, essa questão de um município ter o ISS abaixo do outro e as empresas se colocarem somente por causa disso. Alguns paraísos assim, que foram criados, como Espírito Santo, porque a tributação lá era menor, porque o cara lá definia tributar menor, isso também vai acabar, porque vai ser uma alíquota única. Então, vai dar mais competitividade a alguns centros e algumas coisas, e pode ser bom para algum tipo de empresa, né? E desenvolver isso de uma forma um pouco geral. Não sei se por causa dessa divisão, alguns lugares que era subdesenvolvido ali, por causa do ISS, vai ser prejudicado. A gente sabe que em São Paulo lá tem a Alphaville, que hoje é de rico e tal, mas foi muito impulsionado porque lá durante muitos anos o ISS era mais barato, foi um dos pioneiros, então muitas empresas grandes iam para lá e lá se tornou uma cidade muito, muito atrativa e rica, né? E isso pode afetar um pouquinho essa... Aqui no Rio a gente tem Rio Bonito, algumas coisas assim, então pode afetar um pouquinho isso. Então esse é o primeiro recado que a gente vai falar. E o segundo é que vocês vão precisar entender qual é o seu cliente final, né? Se é pessoa física ou jurídica. Aí tem uma diferença, né? A reforma tributária traz um conceito de créditos tributários, tá? Então, a partir de agora, tudo que você compra, você vai tomar crédito.
de forma direta. Antigamente você poderia tomar crédito PIS e COFINS, mas o crédito PIS e COFINS, ele não, alguns insumos dava, outros não, era sempre uma discussão. Eu, como contador, sempre saí na porrada um pouquinho com o advogado, porque o advogado fazia consultoria no cliente, falava para tomar crédito até de contador. Eu falei, cara, isso não existe, porque a lei não era muito específica em relação a isso. Então, isso vai acabar morrendo um pouco, né? Então, os planejamentos têm que ser um pouco resetados em relação ao crédito PIS e COFINS. E vai ficar um pouco mais simples do empresário entender como funciona, porque no final da linha o empresário tem que entender que ele vai ter que comprar de pessoas que tomam créditos, né? E o pior está por vir, que é o tal do Split Payment. Então, o Split Payment vai dar um impacto muito grande para as pessoas que sonegam. Nem falo sonegar porque, enfim, mas para as pessoas que pegam e não pagam os impostos, tá? Então fique atento a isso. Então, isso aí é um ponto muito importante. O split payment, ele vai fazer com que a Receita faça todo o débito e o crédito dos impostos dentro da plataforma dela. Então, assim, você não vai poder mais... Aí tem duas situações, né? Uma que o split payment vai fazer a transação bancária, isso não está muito definido ainda. É o sonho da Receita, mas tem tarifa, tem banco, tem a responsabilidade do banco, então isso ainda dá mais para... Isso vai ficar um pouquinho mais para frente essa discussão. Mas tem a questão de criar um sistema, que é o emissor de nota, que vai começar em 2026 para algumas empresas, que a partir daí vai ficar num ambiente centralizado, e ali você, na hora que você emite a nota, já vai ficar para você o valor que você tem que pagar por imposto, e quando você recebe a nota, você vai acabar neteando e pagando a diferença do imposto. Então, cara, vai simplificar muito, mas vai mudar um pouquinho o conceito de você que tem empresa. Então, aquele negócio de você não pedir nota fiscal vai acabar. Você vai ter que pedir, senão você vai tomar prejuízo. A não ser que quando você tribute para a pessoa física final, mas mesmo assim você vai precisar tomar crédito dos insumos que você vai estar na cadeia, você vai ser o último, mas você vai precisar tomar crédito. Então muda muito essa perspectiva, tá? E uma virada. A gente vai falar um pouquinho depois aqui do cronograma e tal, vai passar itens em itens. Eu acho que esse é o overview ali que eu poderia falar para vocês que é impactante, tá? A gente vai falar sobre o Simples Nacional, sobre o imposto seletivo, sobre o que está definido, o que não está definido e por último aqui, tá? Esses dois impostos, IBS e CBS, não anula o IR, contribuição social, tá? Que aí pode entrar em uma outra reforma, e não anula o INSS. Então não vão ser só dois impostos, vão ser no final 4, que aí tem o INSS que não muda nada por enquanto, e vai ter o IR, contribuição social, que vai ser da mesma forma. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então aqui de conteúdo. Eu fiz anotações aqui e tal, é um conteúdo que pra gente também é muito impactante, então vai ser um pouquinho lendo, tirando dúvida aqui e tal, pra gente poder seguir um cronograma, tá? Então a reforma tributária, ela tem a emenda constitucional, né, 132 de 2023, ela é uma necessidade econômica pela simplificação. Então esse é o primeiro ponto. A gente não vai mudar, a gente não vai ter menor tributação ou não. O fisco não está nem aí sobre ter impacto menor ou não. O que a reforma traz é uma simplificação, tá? E aí essa simplificação não é na contabilidade em si, tá? E nem por seu contador, nem que aí você vai falar que o contador é mais barato. Pelo contrário, os honorários de contabilidade vão ter que ser ajustados, porque a complexidade para a gente também vai ser maior, mas aí é o ponto que a gente fala um pouquinho mais para frente. Então também para a gente que é profissional, faz um serviço legal, vai ser bom, porque muitos profissionais ruins que tem, como tem toda a profissão, não vão conseguir sobreviver
a essa nova toada, porque vão prejudicar diretamente os clientes, né? Então eu acho que gera muita oportunidade para os bons profissionais na área de contabilidade e tal, né? Então fique ligado em relação a isso. E também vai gerar um pouquinho a necessidade nesse primeiro momento, eu acho, para os profissionais contábeis, de poder se especializar em alguns segmentos, porque vai ser muitos para a gente poder desvendar com muita especialização, então vai ser muito isso. Então vamos lá. Quais são os nossos tributos? Novos tributos, CBS e IBS. O CBS é o sobre bens e consumo, que é no âmbito federal. Então ele substitui o PIS, COFINS e o IPI, tá? E o IBS substitui o ICMS e o ISS. Então esses 5 impostos vão se transformar em 2, tá? Então essa é a mecânica. Um ponto de atenção, o IPI ele tem a alíquota zerada, tá? Então pode ser que mude o governo, bote governo, o governo precisa arrecadar, enfim, nem vou falar aqui, mas o PT gosta muito de arrecadar colocando impostos novos, então assim, fique atento em relação à questão do IPI, você que é empresário, fique atento dos políticos que você escolhe, porque os que têm essa ganância por tributar, de colocar e tal, foi feito um armengue em relação a isso, que ele não tira o IPI, ele zera a alíquota. Então pode ser que nem o IOF, que o governo na hora de arrecadar dá uma esticadinha de corda, né? Então o IBS vai se juntar. Antigamente tinha ICMS e ISS, hoje em dia eles vão se juntar. E aí, amigo, não me pergunte como é que vai ser essa porrada, que isso vai ser uma porradaria, um município querendo arrecadar mais do que o outro, isso vai ser uma confusão. Tanto é que eles nem fizeram ainda o comitê ainda, de tanta confusão que vai ser, de um município. Olha, eu nem quero ver em relação a isso. No âmbito federal é mais tranquilo e o mecanismo é mais tranquilo. Então, qual é a característica comum em mudança de chave, né? Não cumulatividade plena. Um conceito de não cumulatividade hoje é no lucro real, tá? Que é no PIS e COFINS, né? Que você toma crédito. Então ele vai se expandir para todas as suas despesas, não vai ter mais essa distinção, então vai ser muito bom. Tributação no destino, como eu te falei, né? É base ampla e líquida de impostos. Então isso aqui é muito importante. Você vai ter o serviço de 100, vai emitir a nota de 110 e os 10 é o imposto. Então você vai acrescentar o imposto. Hoje em dia é o contrário. Então você vai ter que fazer um ajuste com os seus fornecedores. Os seus fornecedores vão falar, não é isso, porque você... Tem muita gente espertinha aí que vai querer aumentar o preço, mas não considerando que ele está tomando crédito também. Então, meu imposto é 20%, eu vou aumentar 20%. Não é assim, tá? Ninguém é tão idiota aí não, tá? Então, isso vai gerar um pouco de polêmica em relação a isso, tá? Sobre isso. Por quê? Porque o cara que está comprando não vai querer arcar com seus impostos nem aumentar os contratos. Por exemplo, você tem um contrato de 10 mil, você vai guardar agora 10 mil mais os impostos? Isso já teria que ser por dentro, que não é, então você vai ter que negociar ali o ajuste. Então vai ter essa dificuldade. Legislação uniforme, isso é muito bom, que vai acabar esse negócio de ST em São Paulo de um jeito, no Rio do outro, em CMS, isso aí vai ser muito bom e o cara que é especialista vai conseguir transitar pelos dois, pelo IBS e pelo CBS. E aí a gente vai entrar agora no segundo, que é o cronograma. Como é que está definido? Em 2026, a CBS e IBS, a CBS entra com a alíquota de 0,05 como teste, tá? Não vai cobrar, vai compensar no PIS e COFINS só para as empresas do lucro presumido e do real, tá? Então você vai gerar uma alíquota na sua nota fiscal, mas ela vai ser compensada na apuração do imposto. Se você não fizer a declaração compensando, você vai acabar tendo que pagar. Então aí já é o primeiro ponto da contabilidade
ser agora o seu braço direito, para você tiver o seu uniforme. Em 2027 vai encerrar a CBS. A CBS vai implementar de uma forma inteira, entrando a alíquota de 8,49 com crédito, né? Então em 2027 acaba o PIS e COFINS e vai ficar só o CBS, ok? Em 2029 a 32, que aí vai ser uma confusão, meu Deus do céu, a gente vai sangrar agora, porque a IBS vai ter uma redução gradativa, então você vai tratar ao mesmo tempo de CMS e ISS e você vai recolher IBS. Então vai ser um cronograma de você em 2029 você vai recolher o IBS, vai bater 10% e vai ser uma confusão danada que nem a gente está 100% colocado. Por quê? Porque o IBS ainda está se criando o cometor diretor. E aí a partir de 2033 isso vai sendo gradativo e 2033 vai ser 100%, tá? Emissão de notas, né, vai ser para 2026 já. A gente já está recebendo algumas coisas, passando para os clientes. Vai ser um novo emissor que vai ter lá o IBS e o CBS destacado. A princípio vai ter esse CBS e IBS para a empresa de lucro real presumido, para o simples estar fora. E ali vai ser impactado. Empresas que emitem DANF também precisarão de uma readequação. O DANF vai ser ainda no ambiente que tem hoje, mas ele vai mudar alguns layouts, então aí é trabalho de tecnologia, amigo. É tecnologia que vai ter que ajustar isso aí. O contador já vai ter muito trabalho, a gente vai ali orientar as configurações, a gente vai ter trabalho de reconfigurar ali, mas o sistema que vai ter que dar um jeito em relação a isso. E é isso, a gente vai ter esse impacto já em 2026, tá bom? E aí, cara, qual o cuidado que vocês precisam ter? Que isso pode paralisar o teu faturamento, de você não conseguir emitir nota. Então, gente, a gente depende do governo, e o governo tudo que faz em cima da hora, a toque de caixa. Então, assim, é muito difícil. Pode ser que a gente está aqui, preparou, faz o conteúdo, e como sempre acontece, adiaram para junho de 2027, então, de 26, ou então vai ser tudo de um jeito. Não tenho como garantir nada falando de Receita Federal, e olha que a Receita Federal ainda é organizada, mas eles têm lá a urgência deles e tem lá a questão deles lá, tá bom? Então fique ligado isso. E aí a gente vai entrar um pouquinho no Split Payments, que é o quarto tópico, né, que a gente vai falar aqui. Cara, o Split Payments é uma coisa que merece um pouco de atenção para vocês, que é empresário, pra gente, que ela vai ter um maior controle de fluxo de caixa. Porque como é que vai funcionar o Split Payment? O Split Payment vai conectar esse emissor de nota a um sistema do governo que ali já vai dar o seu imposto, tá? Então, assim, ali você vai emitir a nota, vai estar lá o seu imposto, vai tomar crédito, tá? E aí isso tudo vai ser automático. Bruno, se sobrar créditos, você vai poder ser restituído. É o que dizem. Em até 24 horas. Dependendo do governo, não sei. Mas a Receita Federal é bem tranquilo. Eu acho que essa dificuldade vai ser muito no IBS e no CBS. Porque aqui entra alguns pontos. Quando você presta serviço para o governo não vai te cobrar o imposto para não ter que pagar. E aí você perde o crédito. Então, assim, cara, tem muitas coisas que ainda vão mudar. Mas o que você precisa entender é que você vai começar a emitir a nota numa plataforma e essa nota já vai calcular o imposto por fora, tá? Então, se você tiver um serviço de DEV, vai calcular lá o imposto por fora, e esse imposto por fora você vai já ter a apuração e você vai pegar o crédito. Então, por exemplo, o Farofa aqui, meu amigo Gabrielzinho, ele vai lá e emite uma nota por 5 mil e eu vendo um serviço por 10 mil. Você vai descontar os 5 mil com os 10 mil
e vai no final pagar a diferença. Só que se o Gabrielzinho não emitir nota fiscal, eu não consigo mais pagar a ele. Eu vou ter que pagar alguém que me dê nota fiscal. Então esse é o grande apanhado, a grande sacada que a Receita Federal fez. A gente vai obrigar os nossos fornecedores a emitir nota. Então acabou esse negócio de tanto sem nota, eu não tenho empresa, eu não vou regularizar a empresa, deixei a empresa para lá, não larguei o contador de mão, que acontece isso. E cara, vai acabar isso. Ou você é um empresário sério que vai mudar, mas aí é muito... Não é isso. Tem coisas que se você nasceu para ter uma empresa, você nasceu para fazer algumas coisas de forma correta. Então você não tem empresa e você não vai empreender. Isso é o que eu acho. Você passa por crise, não paga imposto, tá tudo certo. E aí é um outro ponto. Como não tem essa conexão ainda, não está definido essa cobrança automática do banco já pagar para a Receita, se o seu fornecedor não pagar o imposto, você não toma crédito. Isso é demais. Então, por exemplo, se o Gabrielzinho não pagar o imposto dele, você não vai conseguir tomar crédito. Então, olha só, você vai gerir a nota fiscal do cara e vai gerir se ele vai pagar o imposto ou não vai pagar o imposto. Parece que vai ter um meio de você já cobrar dele o imposto, mas aí vai entrar numa situação jurídica, enfim. E final é o seguinte, se o cara não pagar o imposto, você não toma crédito e você vai pagar cheio. Então, amigo, tome conta dos seus fornecedores, que aí você vai ter que começar a entender melhor como funciona isso. E aqui entra um ponto importante, tá? Que é as empresas do Simples... Eu vou falar na parte do Simples Nacional, é melhor. Imposto seletivo. E aí foi ser criada uma alíquota de padrão de ICMS, CBS. Eu não vou... Tem um slide aqui que tem alíquota. Se você quiser, você clica aí que a gente vai disponibilizar o conteúdo. Mas o ponto é que eu não quero muito que vocês entrem na questão da alíquota, porque isso ainda pode mudar, isso ainda pode ser indefinida. Não adianta você também querer saber a tributação sem saber o que você precisa fazer agora. Nesse primeiro momento, você precisa se organizar como empresa, entender se você vai migrar para o lucro real ou não, tomar crédito ou não. Então, você começar a fazer isso, análise societária e tudo. Então, um ponto aqui que eu escutei hoje, está até na anotação aqui, que é muito importante. Aqui na SBF Contabilidade, a gente sempre fez passou a visão dos clientes. Quando quiser entrar 3, 4, 5 CNPJ, eles fazer por atividade de fato, não fazer zoneado, né? Então, se eu sou consultoria e contabilidade, abro uma de consultoria, abro uma de contabilidade. E isso vai precisar ser revisto, porque você pode ter 3, 4, 5 empresas, você pode ter grupo econômico, você não está... O que não pode é você ter uma empresa que só emite para aquela terceirização de mão de obra, enfim, isso aí vai ter que ser reanalisado, a forma que você faz essa transferência de margem. Não é que isso não vai acabar, tá? Então, quais são só para a gente continuar aqui. A tributação, que é o tal imposto do pecado, vai ser sobre bebidas, produtos fumogênicos, veículo. Veículo eu não entendo porque os caras têm imposto sobre veículo, cara. O que o veículo tem? Então a gente é proibido de ter veículo, né? A gente tem que pagar o imposto do pecado sobre o veículo. É muita ânsia enfim, de tributar. Combustíveis, como se combustível a gente fosse assim, enfim. Aí tem esses aqui que eles entendem que é agressivo e tal, para salvar a gente, mas tá lá. Combustível eu não entendo porque tá, e nem carro. Entendeu? Então vamos todo mundo voltar a ter cavalo e andar de cavalo, porque charrete, carroça, mas aí vão inventar a questão dos animais e aí vão aumentar a ração, aí a ração vai passar a ter. Cara, é impressionante. E aí que é a questão do crédito tributário. A gente já entrou um pouquinho no split payments. Então vai ser a base para crédito do IBS, no documento fiscal,
a utilização, compensação automática e o prazo de ressarcimento. Então, falando aqui que era 48 horas, que eu duvido, mas tudo bem. 24, né, que eles falaram, que a Receita falou, é só para caso específico que não, mas é isso. E aí tem algumas coisas aqui sobre crédito que a gente precisa entender como vai funcionar. Imobilizado, né, você vai comprar, você vai tomar crédito inteiro sobre ele, então aquela parte contábil, então o contábil também vai mudar alguns conceitos tributários, né, então todo o imposto que você recolher vai vir no passivo, o imposto de crédito vai vir no ativo e vai para o seu resultado só o que você efetivamente pagou, tá? Hoje é assim, é um pouco assim, principalmente na empresa do lucro real, que a gente toma o crédito acreditando o resultado, mas vai ser muito mais claro em relação a isso, e principalmente alguns itens que é como imobilizado, como algumas coisas, em que você só iria pela parte da amortização, né, tomar crédito. Então, para IR, contribuição social continua a mesma coisa. Pro lucro real, você vai tomar crédito da diferença ali do IBS. Então, é basicamente isso. Simples Nacional. Bom, isso aqui merece uma atenção um pouquinho pontual, né? Eu até fiz umas notações aqui sobre Simples Nacional. Aqui a gente bota mesmo, então vamos lá. Cara, então, o Simples Nacional agora vai ter 2 janelas, tá, para você decidir. O que você vai ter que decidir sobre o Simples Nacional? Eles deram a oportunidade de você decidir no Simples Nacional se você toma crédito ou não toma crédito, tá? Isso é importante porque é claro que se você não tomar crédito, a tua alíquota é um pouco menor. Só que se você tomar crédito, a sua alíquota vai ser um pouquinho maior, mas você vai tomar crédito. Então aí que é o ponto da contabilidade, de entender como funciona o teu negócio e sentar com você individualmente para a gente poder traçar isso. E aí vão ser 2 janelas. Agora o Simples vai poder ser 6 e 6 meses você decidir sobre a opção ou não do crédito do IBS. Tá, vai ser, aqui que eu anotei, vai ser em março, vai ser em setembro e em julho. São as 2 épocas, as janelas ali que você vai ter que decidir. Setembro para o primeiro semestre do ano seguinte e julho para você continuar no próximo trimestre, né? Então é basicamente isso, tá? E aí vai ter a questão do sublimite ainda no Simples, que vai continuar. Então, assim, vale a pena você continuar no Simples? Vamos lá. A parte de, como eu te falei, de INSS não vai mudar muita coisa, ok? Então, se você tiver um custo de folha alto, vai valer a pena você estar no Simples às vezes. Se você consumidor final, teoricamente, você vai não tomar mais crédito, né? Porque teoricamente você é o consumidor final. Se você recebe, né, de consumidor final, se você é o consumidor final, se você vende para consumidor final, geralmente não vai valer muito a pena você tomar crédito. Então, enfim, então são coisas que a gente precisa atentar para a questão do Simples Nacional, tá? Como é que fica os outros regimes? É outro ponto que a gente estava falando. Como é que fica os outros regimes? Cara, o lucro presumido vai praticamente terminar. Não vejo mais sentido em você ter o presumido, já que talvez ali você tenha acumulatividade. Pode ser que empresas com regime ainda de margem muito alta vai valer a pena o lucro presumido, mas ele vai ser muito escasso, porque teoricamente o lucro real, pela essa tomada de crédito e tal, vai valer mais a pena você estar
você pode estar no errado, né? Porque muitas vezes o cálculo do lucro presumido na parte ali do IR era um pouquinho menor, e aí as empresas migravam para o lucro, era maior, né? É maior porque é em cima do lucro, né? Então é em cima de uma precisão de receita, e as pessoas optavam pelo lucro presumido porque a alíquota do PIS que eu fiz era 3,65, enquanto no lucro real era 9,25. Aí você não tinha muito crédito, você optava pelo lucro presumido. Como você vai poder tomar crédito, então só vai ficar no lucro presumido quando você tem uma margem muito elevada, tá acima de 30%, 40%, aí quando sua margem for isso, pode ser que tenha, mas aí vai ter que ser vai ter que ser um pouquinho diferente. E aí aqui eu falei aqui, eu vou falar um pouquinho de alguns setores que vão ser impactados e tal, quanto é que é a alíquota, lembrando que essa alíquota não está fechada, tá? Então assim, o e-commerce vai ter uma alíquota padrão de 25,45 a 27, mas como benefício da não cumulatividade. A área de saúde vai sofrer retenção, então a alíquota base, que é 27, 28, vai ser reduzida em 60%, com uma taxa efetiva aproximada de 10,6%. Né? Então vai ser um pouco menor a parte. A educação também vai ter uma alíquota efetiva de 10,6%, então isso aqui é muito importante. Você que tem o seu negócio de consultoria, olha a dica aqui que eu tô dando que vale pó, hein? Então, se você é um consultor, você vai pagar sobre o serviço que vai ser uma alíquota alta. Se você virar para educação, você paga por 10,6. Então, isso aí, consultor, vire mentor, que vai valer um pouquinho mais a pena. Você dá treinamento e tal, do que você virar consultoria. Indústria vai ter ali os insumos, pode reduzir, tem algumas coisas ali na zona de final. A área de tecnologia vai, teoricamente, ela vai ter uma majoração de alíquota, mas ao mesmo tempo vai ser benéfico por causa da não cumulatividade, que ela vai poder tomar crédito de software, de insumos, que antes não poderia. Bares e produções... Restaurantes vai ter uma alíquota especial. O restaurante pode ter um aumento de alíquota da carga tributária, porque ele já tinha muita... eles já tinham muito... tinha ICMS reduzido e tal, então isso vai acabar indo pro bolo, e se não tratar isso vai acabar tendo. Hotelaria provavelmente vai seguir mais ou menos o padrão que tem hoje. Então assim, cada área vai ter um impacto diferente do outro. Então o que eu sugiro para vocês que estão assistindo, de tentar reconectar o seu negócio de uma maneira um pouco diferente, para a gente poder avançar um pouquinho nisso, tá? E quais são os impactos aos empresários? É o ponto crucial. O que falta regulamentar? A maior parte dos detalhes operacionais ali, como a Historião e EBS, junto com você, ainda precisam ser editados. Isso inclui a lista exata de bens e serviços com alíquota reduzida. Por isso que eu não estou tocando muito na questão de alíquota, tá? Para não criar um susto, um caos, que consegue colocar. Porém, foi definido o teto de 27%, então nenhuma vai poder passar de 27%, tá? E aí, bom, eu nem vou falar sobre o IBS, que é o que a gente que é o que eu acho que pode levar um pouquinho a carga. Então vamos lá. A gente precisa fazer uma reorganização societária para o grupo econômico, como eu te falei. Então esse último aqui, a gente vai linkar o que eu falei um pouquinho no início para a gente encerrar aqui. Não sei nem quantos minutos tem, mas tá bom, Gabrielzinho. Até que tá dinâmico, né? Então, a reorganização societária, você vai ter que se atentar
sistema e tecnologia. Você vai ter que entender, você vai ter que se adaptar um pouquinho nessa questão de emitir nota de crédito e tal, de estar um pouco mais tecnológico sobre o seu negócio. Você vai ter que exigir mais dos seus fornecedores a nota, então você vai ter que ter uma organização financeira muito melhor. Escolha do regime jurídico empresarial ou individual, o que é o MEI e tal, você vai ter que teoricamente estar atentado em relação a isso. Alinhamento de estratégia de fluxo de caixa, adequação do fim da sonegação, então vai impactar muito essa questão dos que estão sonegando. Valorização do seu negócio profissional, a reforma tenta nivelar. Isso é um bom ponto. Cara, quem faz as coisas direito, que buscam, ele vai valorizar muito aquele negócio que faz as coisas certo, né? Que paga os seus impostos certo, que compete da forma certa. Então isso vai ser muito importante, vai ser muito legal, que vai tirar essa competição, cara, cruel que os empresários têm, e vai fazer com que eles mudem um pouco de mentalidade, tá? Se vai ser o fim da sonegação, eu não, assim, sei lá, eu acho que o brasileiro, as pessoas que são assim, eles vão se reinventar, vão inventar alguma coisa, vão voltar com dinheiro em papel, enfim, alguma coisa vai acontecer, mas que vai impactar bastante, isso vai. Então, assim, por quê? Porque as empresas vão exigir nota fiscal, vão exigir tomar o crédito, vão exigir um montão de coisa que eu acho que vai ser bom para quem é organizado. Então, e para a gente concluir aqui um pouquinho o que a gente direcionou nesse material, escolha o seu contador. Isso aí é a hora de você valorizar sua contabilidade, valorizar a gente aqui. Então, se você é nosso cliente, valoriza-nos, porque você podia estar aí nos garniceiros aí danado. Então, assim, então não entregue mais a sua empresa para profissionais que não vão te dar o retorno, entendeu? Vou economizar 100, 200. Você tem que, talvez a reforma vai fazer uma oportunidade de você subir o teu preço de uma forma em que as pessoas aceitem um pouco melhor, porque eles vão começar a tomar crédito. Então, se você aumentar seu imposto e ele pagar menos imposto, tá tudo certo. Então, talvez uma oportunidade de você reestruturar o seu negócio, fazer as coisas da forma certa, ter uma consultoria contábil que possa fazer diferença para você, tá? Então, bom, se você chegou ao final desse vídeo, eu queria agradecer você. Tem aqui os nossos contatos, nosso telefone. A gente vai fazer mais conteúdos em relação a isso. Daqui a pouco o Farofita vai entrar em ação com um programa bem legal que a gente vai fazer sobre o estagiário. A gente vai trazer perguntas sobre a reforma. Então a gente vai fazer conteúdo mais específico, como é que as coisas vão acontecendo. Para você que é nosso cliente, a gente dia 27 vai fazer o Conecta SBF, que a gente vai falar sobre a reforma. A gente vai fazer algumas reuniões e grupos para tirar algumas dúvidas e para formalizar as coisas de uma forma melhor, tá? Então, valorize o seu contador. Se você não tem contador, entre em contato com a gente pode te ajudar. Você vai precisar muito do apoio do contador, do advogado, de tentar reestruturar algumas coisas do seu negócio. No final, vai ser melhor para todo mundo a reforma, tá? Porque ela vai dar competitividade às pessoas que fazem as coisas certas. E se vai reduzir ou não o imposto, eu não sei. Algumas vai reduzir mais, outras vão reduzir menos, mas faz parte. O governo não vai deixar de arrecadar mais, ele não vai reduzir a carga. Ele pode redimensionar algumas coisas, pode ficar mais justo ou injusto. Ninguém vai saber ou definir isso agora, até porque tem muita água ainda para passar. Mas eu queria que vocês olhassem algumas coisas de uma forma mais específica, tá bom?
Bom, foi um prazer ter vocês aqui nesse conteúdo. Espero que tenha agregado. Se você puder nos ajudar, clica aqui, comente. É muito importante para a gente saber que para esse conteúdo chegar a mais pessoas, para elas serem impactadas e treinadas sobre a reforma tributária. Então eu tentei trazer um conteúdo de um formato mais brando, menos técnico. Espero ter contribuído. E se você puder dar esse feedback pra gente, clica aqui no comentário, curta, compartilhe, bota pro seu amigo que é empresário, isso é importante. Vai dar tudo certo, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.